Bem, eu já falei aqui no canal algumas vezes, eu citei, mas eu gostaria de entrar um pouco mais em detalhes do que caralhos aconteceu em 1971, tá? O que foi e quais as consequências principalmente, tá? Bem, para entender o que aconteceu em 1971, eu vou voltar um pouquinho mais lá em 1933, quando Theodore Roosevelt ganhou as eleições dos Estados Unidos e decidiu fazer um negócio chamado New Deal. O que foi o New Deal? Era vários investimentos do governo para poder estimular a economia depois da crise de 29, tá? A economia dos Estados Unidos já estava se recuperando, mas ele queria que fosse um negócio um pouco mais rápido e acabou que só prolongou mais ainda a crise. Só que o Roosevelt ele tinha um problema com isso. Na época, uma onça Troy equivalia a 20 dólares, mais ou menos. Então, se ele começasse a imprimir muitos dólares, podia ser que as pessoas iam lá sacar o ouro. Então, elas poderiam pegar todos esses dólares que ele estava imprimindo, ia lá trocar por ouro e o governo não ia ter ouro para restituir todo mundo. Então, a primeira coisa que ele fez foi confiscar o ouro. Então, em 1933 teve o confisco do ouro nos Estados Unidos. E com esse confisco, um ano depois ele conseguiu fazer o New Deal e ele foi lá e alterou o câmbio do dólar para o ouro de 20 dólares para 35, ou seja, o ouro que ele tinha acabado de confiscar de todo mundo e pagado 20 dólares, agora custava 35 dólares e ele não ia pagar a diferença para ninguém. Então, o dinheiro das pessoas se desvalorizou 60% logo no primeiro ano. Bem, isso fez com que a inflação dos Estados Unidos crescesse, tivesse alguns problemas econômicos. Em outros países, principalmente na Europa, que estava enfrentando a Segunda Guerra Mundial, também imprimiram muito dinheiro para financiar a guerra, comprar armamento, pagar militares, essas coisas. Então todas as moedas do mundo estavam tendo problemas aí com inflação e essas coisas. Até que em 1944, já estava no final da Segunda Guerra Mundial, os países perceberam que ia ter um momento de paz ali e 44 países decidiram assinar o acordo de Bretton Woods. O que era esse acordo? Todos os países se comprometiam a manter uma taxa fixa entre o ouro e a sua moeda, no caso dos Estados Unidos, o dólar, tá? Então, ficou com esse acordo e pelo menos deu uma equilibrada aí na taxa do dólar, então não podia imprimir tantos dólares assim, a menos que você tivesse ouro assim, a menos que você tivesse ouro em sua reserva, tá? E esse acordo durou até 1971, quando finalmente o presidente Richard Nixon decidiu que ia acabar unilateralmente com o acordo de Bretton Woods. Então ele decidiu que ele ia acabar com a taxa fixa do câmbio e ele ia poder imprimir o quanto ele quisesse. Como as pessoas não podiam mais ter ouro desde 1933, ele poderia imprimir quantos dólares quisesse e as pessoas não poderiam ir lá e sacar o ouro junto ao Banco Central, tá? E a partir daí começou a ter várias divergências econômicas que dá para reparar exatamente em 1971. A partir daí os gráficos, os dados começam a se comportar de jeito diferente, tá? Então vou mostrar um pouquinho aqui do site, algumas que eu acho mais importantes, algumas nem tanto, mas eu vou deixar o link aqui embaixo de qualquer jeito se alguém quiser ir lá e conferir gráfico por gráfico, tá bom? Então vamos lá. Bem, aqui no site, acho que o primeiro gráfico é o mais impactante de todos, que mostra enquanto durou o acordo de Bretton Woods, a produtividade crescia, que é a linha amarela, enquanto isso a compensação, o salário assim, das pessoas, ela crescia na mesma intensidade. A partir de 1972, essa linha de escola e a produtividade continua crescendo desde então, mas os salários não continuam crescendo na mesma intensidade. Então é como se o cidadão americano, esse gráfico, a maioria dos gráficos aqui nesse site são sobre o mercado americano, tá? Alguns são do mundial, não temos dados sobre o Brasil, mas a partir daqui de 1972, os salários estão estagnados desde então, mesmo tendo mais coisas para usufruir, essas coisas, tá? Aqui embaixo temos
é o mesmo gráfico, mais ou menos, só que tem mais variações aqui, descontando inflação, algumas coisas do gênero, tá? Esse gráfico aqui mostra uma coisa que a galera que gosta de socialismo, essas coisas, da esquerda, gosta de encher a boca para falar, mas, como você pode ver aqui, a renda dos 90% mais pobres estava crescendo, apesar de ser muito menor, é lógico, mesmo estando mais alta aqui no gráfico, ela representa muito mais gente para dividir do que a linha vermelha, que é 1%, mas ela crescia muito mais rápido que o do 1%, até que em 1972 ela parou de crescer e estagnou. Enquanto isso, o 1% mais rico passou a crescer muito mais rápido aqui em meados dos anos 80, quando a inflação bateu e eles puderam ganhar mais dinheiro com investimentos. Tá? Tem alguns gráficos aqui que eu acho que não tem tanta relevância. Mostra que enquanto a renda dos homens só estagnou, enquanto a produtividade subia, a renda das mulheres continua subindo, mas isso também tem a ver com o fato de mulheres estarem entrando no mercado de trabalho durante esse período todo, tá? Se vocês forem ver, mesmo assim, aqui no final do gráfico, a diferença já é razoável, o que mostra que mesmo as mulheres foram impactadas, principalmente nessa parte aqui onde já estavam incluídas totalmente no mercado de trabalho entre os anos 2000 e 2010, tá? Também tem coisas que mostram que quantidade de casas onde é, as duas pessoas têm que trabalhar, o homem e a mulher, subiu bastante depois de 72. Casas onde só o marido trabalhava caiu. Isso porque ficou mais difícil sustentar uma casa, então precisava ter mais gente trabalhando, tá? Aqui mais uma vez aquele gráfico dos 90% mais pobres, o 1% mais rico. Os pobres estavam enriquecendo, mas a partir de meados dos anos 70, essa curva inverteu e os ricos conseguiram enriquecer mais rápido, tá? Não se enganem, tá? Apesar do gráfico aqui do 1% tá caindo, ainda assim, ó, tá crescendo aqui, ó, na faixa de 5, 10% mesmo lá nos anos 80, tá? Então, os ricos estavam ficando mais ricos, a questão é que os pobres estavam enriquecendo mais rápido. Mas os mais ricos ainda tinham mais dinheiro, tá? Não tem nada a ver com a quantidade em si, sim a porcentagem de crescimento aqui, e todo mundo está acima do zero aqui, tá? Aqui fica bem claro como que é, a inflação foi bastante afetada, como eu falei, lá nos anos 30 teve confisco do ouro o, com o Roosevelt, então a curva já deu uma inclinada para cima, estava lá em menos de 100% durante todo o período, daí começou a passar de 100%, chegando até 300% aqui nos anos 70, o que já era bem ruim, piorou muito mais a partir do quando o Nixon acabou com o lastro do ouro e agora já está mais de 2000%, tá? O gráfico aqui está até desatualizado, deve estar muito mais depois da pandemia, principalmente. Mais um gráfico sobre inflação mostra que durante guerras a inflação estoura muito porque governos imprimem muito dinheiro para financiar os armamentos e essas coisas, mas isso daqui parece migalha, parece quase nada. Se você der um zoom, na época foi muita coisa, tá? Mas comparado com o que foi impresso aqui depois dos anos 70, essa leve alta aqui dos preços durante as guerras é ridícula, tá? Temos aqui também o preço de casas, que está disparando também a partir daqui, ó, final do século XX, tá? Até 2020. Também mais ou menos nessa época aqui do fim do padrão ouro. Enquanto isso, os aluguéis permanecem relativamente enquanto isso, os aluguéis permanecem relativamente estáveis, tá? Aqui mostra quanto tempo que uma pessoa precisava guardar dinheiro para comprar uma casa
Antes dos anos 70, 2 anos e meio, e hoje já é quase 7 anos. Lembrando que isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente sofre bem mais. Aqui mostra como o preço das casas disparou muito mais rápido do que os salários, que conversa com o gráfico aqui de cima, que aumentou o tempo, né, para você conseguir comprar uma casa. Esse gráfico mostra as reservas de ouro do governo dos Estados Unidos, que estava crescendo. A partir aqui, eles já começaram a gastar aqui na Guerra Fria, começou a cair, o preço começou a disparar do ouro, e daí eles não tiveram escolha, eles tiveram que acabar com o lastro, e daí eles puderam manter a reserva aqui estável desde então. O contraponto é que o preço do ouro disparou junto com a inflação, tá? Aqui nesse outro gráfico mostra as grandes épocas de hiperinflação. É, Antigamente era só durante guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, só em alguns países que estavam mais envolvidos nas guerras. E a partir dos anos 70 começou a acontecer vários episódios de hiperinflação ao redor do mundo, mesmo em épocas de paz, tá? Isso é a primeira vez que aconteceu em épocas de paz e de ter hiperinflação. Aqui mostra mais alguns dados pessoais, né? Como a economia impacta a sociedade. É, Casos de depressão aqui aumentaram durante a depressão de 29, mas depois eles voltaram a cair, e até que nos anos 70 eles voltaram a subir de novo, baseado nesse cenário de inflação, onde fica mais difícil, né, você ter uma vida melhor que os seus pais, assim, daí é mais fácil as pessoas caírem em depressão, vendo que elas não estão progredindo na vida, tá? Aqui nos anos 50, apesar da vida das pessoas serem muito mais difíceis do que a nossa hoje em dia, elas viam um progresso, elas viam que lá na frente elas iam ter uma vida melhor e tal, então é, era mais difícil você cair em depressão. Tá? Né, tem outras coisas, como número de estrangeiros nos Estados Unidos caiu durante a época de ouro, vamos dizer assim, né, que os Estados Unidos estavam crescendo, então mais pessoas tinham mais filhos, então elas populavam mais os Estados Unidos, e depois aqui dos anos 70 as pessoas começaram a ter menos filhos, então os estrangeiros acabaram voltando a dominar, né, assim como na época lá da colonização dos Estados Unidos, tá? Aqui também mostra que as pessoas estão se casando mais tarde, porque daí tem que juntar mais dinheiro para construir uma casa, essas coisas. Aqui mostra quantas pessoas têm filhos e tal, divórcios, essas coisas. Aqui finalmente mostra que disparou o consumo de carnes mais baratas, como frango, e o consumo de carne bovina e de porco se mantiveram estáveis ou até caíram, dependendo aqui da época que você vê. Então, as pessoas, apesar de estarem comendo mais, o que é bom, elas não conseguem evoluir assim proporcionalmente em todas as proteínas. Elas têm que se concentrar mais em proteínas baratas, tá? Então, aqui estava subindo todas as proteínas e de repente apenas aqui a parte do frango conseguiu continuar subindo por causa do preço mais barato, é claro, né? Então é isso, eu espero que vocês consigam entender o que aconteceu com o dólar. O dólar é a principal moeda aqui do planeta, então todas as outras moedas estão lastreadas no dólar. Então mesmo que você tenha uma moeda que é muito estável, tipo o franco suíço, que normalmente ele tenta ficar 1 para 1 com o dólar, mesmo quando o dólar se desvaloriza, eles vão lá, acabam desvalorizando o franco suíço também para se desvalorizar. E muito difícil o dólar valorizar mais que o franco suíço. Normalmente o franco suíço está sempre valorizando e eles têm que puxar para baixo para forçar esse câmbio. Agora, se você falar de moedas aqui da América Latina com real, ou então um peso argentino, ou então o bolívar lá da Venezuela, então nem se fala. A gente tem moedas piores ainda que o dólar, tá? Então, eu queria mostrar um pouco desses dados
para mostrar como é importante ter uma moeda estável e como isso daí foi muito importante lá no começo do século XX para que tivesse um crescimento muito grande nas economias do mundo inteiro, tá? E como que isso foi cortado e atrapalhou o desenvolvimento nas décadas seguintes até hoje, e por isso que a gente precisa de uma moeda estável, e essa é uma das propostas do Bitcoin, tá bom? Então é isso, se você curtiu mais essa dica, deixa aquele like. Se você quiser saber mais aqui sobre Bitcoin, criptomoedas e algumas coisas sobre economia, não esquece de seguir, ativar o sininho e até a próxima. Valeu!